Olá, seja muito bem-vindo a mais um VeraCast, o podcast do Veracruz, que fala sobre saúde com informação e com cuidado. Nosso sistema digestivo é uma verdadeira máquina, né? Ele processa tudo que a gente come e precisa estar em equilíbrio para o corpo funcionar bem. Mas você sabe identificar quando algo não vai exatamente bem? Dor de estômago, intestino preso, refluxo, inchaço podem ser sinais de distúrbios que merecem mais atenção. Quem nos ajuda nesse papo hoje é o Dr. Luiz Carlos Bertoncello, que é coloproctologista, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Veracruz. Tudo bem? Tudo bom. Prazer de novo estar aqui com vocês. Muito bom recebê-lo aqui. E também a Natália Gouveia, que é nutricionista do Veracruz Hospital também. Olá, tudo bem? Como vai? Prazer, bem-vindo aqui ao VeraCast, Obrigada viu? pelo convite. Queria começar a entender, doutor, a importância do intestino, né? Um órgão muito sensível e que ele é importante para o nosso bem-estar geral, é isso? É, exatamente. O intestino, né, já virou um clichê, a gente chamar de segundo cérebro, Sim. né? É uma situação extremamente pautada, porque a gente tem quase a quantidade idêntica de neurônios dentro do intestino quanto no sistema nervoso, né? Então você consegue imaginar que grande parte das substâncias hormonais, dopamina, serotonina, que é o hormônio do humor, do bem-estar, são produzidos, a sua grande maioria, dentro do intestino, né? Então você tem essa regulação desse eixo que a gente chama de cérebro-intestino, né? Querendo mandar no outro, mas trabalham de formas independentes. E além disso, a grande função do órgão digestivo, do intestino tanto fino quanto grosso, o que é? É nos dar vida, dar energia, né? Tudo que a gente come, que a Natália vai explicar já já para a gente, né? Vai ser transformado, né, em nutrientes que vão ser absorvidos por onde? Pelo intestino. É o intestino que faz essa absorção, que leva para todo o nosso organismo, que permite que a gente viva, que eu esteja aqui conversando com você, respirando, falando, né? Quer dizer, tem um impacto direto na saúde como um todo, né? Como um todo, exato. Na prática, Natália, o que significa dizer que o intestino não está funcionando bem? Normalmente as pessoas associam o intestino não funcionar bem com a constipação intestinal, que é aquela ausência da frequência da evacuação com constância. Intestino preso O mesmo. intestino preso. Mas, na verdade, também há outros sintomas que podem identificar que esse intestino não funciona bem, como episódios frequentes de evacuação líquida, né? Então, ou oscilar entre essas consistências de fezes, por exemplo, também podem nos mostrar que esse intestino não está funcionando de uma forma adequada. Mas, no geral, as pessoas associam mais com a falta dessa evacuação presente ali numa constância semanal. Quais são as doenças, doutor, gastrointestinais mais comuns, que o senhor mais recebe ali no consultório? Hoje a gente pode ter certeza que mais ou menos 1/4 da população hoje tem algum distúrbio digestivo, né? Isso é um fator de saúde pública que a gente cada vez mais vem aqui a público conscientizar as pessoas de procurarem os serviços médicos quando, né? O mais comum a gente tem as questões altas, que é refluxo, a gastrite, né? O paciente que tem a digestão, que ele fala que é mais dificultosa, ele fica com gases, empachado. E o segundo ponto são as enfermidades do sistema baixo, que é o quê? Prisão de ventre, a própria diarreia, né? Então essas situações são as mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia. A mais comum que a gente tem é aquela gastroenterocolite, que é, entre aspas, a virose, né? Que a gente tem, que é uma forma aguda de uma diarreia com náuseas e vômitos, que ela tem começo, meio e fim. Então isso aí dura em torno de 7 dias. Passou de 7 dias, isso aí começou a ficar mais frequente, 15 dias, um mês, eu com diarreia, eu com náusea, eu com dificuldade de me alimentar, isso é um sinal de alerta, isso não é mais comum, isso não vai melhorar sozinho, eu tenho que procurar alguém para dar alguma resposta, que alguma coisa pode estar acontecendo aí de errado. Agora, 1/4 da população com 1/4 algum da problema é população. um número alto, Bem né? Acho que significante. reflete um pouco como a gente está vivendo a vida. Tem tudo a ver com o nosso estilo, com os hábitos? Totalmente. Os hábitos alimentares e aquilo que hoje a população tem de mais facilidade, muitas vezes não é o melhor. Então, um alimento ultraprocessado, rico em açúcar, gordura, sódio. Então, tudo isso ele vem como repercussão dentro da nossa forma de digerir esse alimento, do corpo trabalhar com esse alimento e utilizar como fonte de energia. Então, isso reflete, né? Então, seja no intestino, na própria digestão, ali no estômago, rins, enfim, reflete
em todos os aspectos do nosso corpo, né? E falando dessa ligação, né, que você trouxe no início, né, do intestino com o cérebro, inclusive as questões emocionais também impactam o intestino, estresse, ansiedade, isso tudo impacta. 100%. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, né, que é extremamente difundido e comum entre aí a classe médica e não médica, que nada mais é de uma resposta do aparelho digestivo ao seu estado de espírito, ao seu estado de humor. Então, se eu estou muito ansioso, preocupado, o meu intestino vai responder a isso. Você lembra quando você estava na escola, ou você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai fazer alguma prova, a gente está preocupado, ansioso, o que a gente começa a ter? A gente percebe que o nosso sistema digestivo está com algum desconforto, quer ir no banheiro, estou com náusea. Essa é o quê? A resposta do nosso intestino ao nosso sistema digestivo à nossa sensação de estresse. Né? Agora, quais são os sintomas que caracterizam uma urgência realmente médica? Primeira coisa, dor não é normal. Né? A gente está muito habituado a coisas ruins, a gente costuma habituar com a nossa dor, né? Então, se eu tenho uma dor frequente, isso não é uma coisa comum. Dor abdominal, por exemplo. Isso, exato, desculpa. A dor abdominal. Então, se eu tenho uma dor abdominal de 3 vezes na semana, constante, por vários meses, é uma coisa que eu tenho que investigar. O intestino, ele tem, que a gente fala, tem um intervalo de normalidade. O que é esse intervalo de normalidade? Eu posso evacuar até 3 vezes por dia ou uma vez a cada 3 dias. Então, se eu não estou nesse intervalo, vamos dizer que eu estou no intervalo normal. Fugir dessas pontas é uma coisa que eu tenho que me preocupar. Se eu estou emagrecendo, se eu estou perdendo sangue, né? As fezes mudaram de aspecto, sempre foi de um jeito, agora ela está de outra. Isso eu tenho que sim responder com algum exame, investigar, porque algum diagnóstico não aí favorável pode estar acontecendo. As pessoas meio que se adaptam com alguns sintomas ruins, né? Por exemplo, refluxo, aquela azia frequente, sensação de enjoo, isso tudo não dá também para normalizar. Exatamente, não dá para a gente normalizar. Só para você ter uma ideia de um problema sério, não só brasileiro, do mundo, esse mês também a gente se preocupa com as doenças inflamatórias intestinais, né? O mês da doença inflamatória intestinal. O tempo de início de sintoma até o diagnóstico, no mundo inteiro, às vezes pode demorar 5 anos. É bem longo. Então, você imagina você estar com 5 anos com uma doença sem diagnóstico, ela evoluindo, trabalhando negativamente dentro do seu organismo, e quando você vai fazer o diagnóstico, você perdeu muito tempo aí de sintoma. Por quê? Porque a pessoa acostuma. Estou com uma diarreia, deve ser assim, deve ser uma parasitose, deve ser um verme. Nossa, isso é comum, essa dor abdominal que eu tenho, sempre tive. Então, a gente tem que prestar atenção na informação que o nosso organismo está dando para a gente, né? Tentar ler o que ele está querendo dizer, e se eu tenho dúvida, não perca tempo, procure seu médico, procure seu nutricionista, né? A gente consegue aí te dar um caminho para essas respostas aí que podem estar acontecendo com você. Inclusive, o intestino preso, ele é um sinal de que algo não vai bem, não é? Com certeza. Pensando nessa questão da frequência de evacuação, intestino preso, primeiro a gente tem que olhar alguns fatores como o próprio estilo de vida, né? Tem a questão que pode haver uma doença, uma investigação, mas, por exemplo, no começo a gente consegue ir investigando e tratando de algumas outras formas. Então, mudar ali a forma como que eu me alimento, com o que eu me exercito, o que eu trago ali do estresse para o meu dia a dia, a forma como que eu lido ali com o meu cotidiano, podem ser fatores que, quando a gente consegue intervir, já tem um sucesso ali para esse paciente. E não conseguindo essa intervenção, já é um sinal de alerta, para que ele busque outros profissionais para investigar, né? Fazer uma avaliação mais a fundo, um exame mais específico para conseguir tratar esse sintoma que ele está sentindo, né? Que não é normal. Falando em exames, né? Quais são, né? Como é que acontece essa investigação para a situação com as condições digestivas? O exame principal da nossa especialidade são as endoscopias, né? A endoscopia digestiva alta e a colonoscopia, que são exames aí fundamentais. Por mais que eu não tenha absolutamente nenhum sintoma, eu tenho que sempre lembrar das prevenções, né? Então, apesar que eu não tenha sintomatologia específica disso, a partir dos 40 anos, 45 anos, por favor, procurem seu clínico, seu gastro, porque a prevenção tanto do tumor de intestino quanto de estômago, ela só é dada com a realização desses exames. Com que frequência eles têm que ser feitos? Baseado no resultado do primeiro exame e do resultado também do seu histórico familiar. Exemplo, eu que não tenho histórico familiar nenhum de câncer de intestino, de 5 em 5 anos eu faço a minha colonoscopia.
Se eu não tenho nenhum sintoma, meu intestino funciona bem, eu não tenho sangramento, mas ela é realizada preventivamente para a busca de pequenas lesões tipo pólipos, que são do intestino, que podem se transformar em lesão maligna no futuro. Então, isso é importante acontecer. Fora as endoscopias, ultrassom, exame de fezes, alguns exames de sangue também são importantes, né, para a gente fazer toda a avaliação desse trato digestivo. Exame de fezes também, né? Porque está falando da fezes com sangue, isso também é bem importante olhar. Pode ser um sinal de algo mais grave, né? Exatamente. Perda de peso, como você estava trazendo. Isso. Anemia, fraqueza, fezes com sangue, perda de peso, a primeira coisa que a gente tem que descartar é o câncer coloretal. Quais são os hábitos, então, do nosso dia a dia que prejudicam muito a nossa digestão? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas nesse bloco eu queria que a gente olhasse com bastante atenção, né? O que a gente deve fazer para manter uma digestão adequada? A digestão, eu sempre falo assim, começa o processo pela boca. Tá. Então, a mastigação, observar como que é essa mastigação. Então, evitar de ingerir mesmo alimentos muito grandes. Por quê? Porque o estômago, ele precisa de um alimento mecanicamente processado para que ele comece a trabalhar com relação às enzimas. Então, sempre atenção para a mastigação, que é algo que hoje em dia as pessoas não têm mais essa atenção. Come-se muito rápido, em frente ao telefone, pressa, né? sempre com muita pressa, então come-se ali de qualquer forma, e essa ingestão mecanicamente processada, isso facilita muito. Então, eu chego ali no meu estômago com um alimento mais pequenininho, né, mais fácil de eu digerir, eu vou trabalhar com as enzimas de uma forma mais adequada, eu vou produzir, né, esse suco gástrico ali de uma forma mais adequada. Então, um hábito importante é se atentar para a mastigação, se atentar para a hidratação, porque a hidratação que ela vai promover, a gente pensa só na hidratação, eu preciso me hidratar, mas na verdade a gente precisa pensar nela como um todo. Então, a saliva precisa estarmos hidratados, o suco gástrico, para ser produzido, precisa de água. Então, assim, todo esse processo que envolve a digestão precisa da hidratação. Inclusive, muitas pessoas que falam que têm intestino preso, muitas vezes estão desidratadas, porque o A intestino maioria precisa das vezes, da água, exatamente, porque a água vai funcionar ali nesse intestino como um lubrificante, né, para que essas fezes ela fique mais umedecida e a gente consiga evacuar sem dor, sem dificuldade, que essas fezes não saiam ressecadas, né? Então, porque às vezes até eu estando desidratado, eu tendo esse sintoma, já é algo que me bloqueia de ter um hábito intestinal adequado. Eu fico com receio porque eu sinto dor. Então, ajustar a hidratação é muito importante. Então, é um hábito primordial nesse sentido, né? E se atentar para aquilo que a gente come. Então, o alimento industrializado, ele passa batido no nosso olhar. Então, eu como algo que eu não sei exatamente tudo que tem ali dentro. O excesso do sódio, da gordura. Então, a minha digestão vai ser diferente do que um alimento in natura, do que algo que a gente tem ali mais preparado do que desembalado, né? Então, é diferente. Então, se atentar para o que nós estamos comendo também é importante, né? Você colocou um ponto muito pertinente relacionado ao nosso hábito alimentar e à constipação, né, a prisão de ventre. A grande maioria dos pacientes que nos buscam com a prisão de ventre, com o intestino preso, é só um erro de alimento e falta de hidratação. Sim. O menor número vai ter alguma doença no órgão específico. Se a gente consegue corrigir, né, Sim, isso daí, eu já consigo resolver mais de 90% dos problemas aí do intestino. Sim. Só em relação à quantidade de água ingerida e de fibras aí ingeridas. Sim, Que a fibra a gente encontra em frutas, verduras, né? Exatamente, nos cereais, né, nos grãos, isso aí, ou seja, no nosso dia a dia, isso é fácil da gente ter acesso, com a informação nutricional, né, com certeza. E assim, e é aquilo, às vezes as pessoas focam muito na fibra, né? Então eu vou voltar a comer a fibra, vou mudar minha alimentação. Mas ela volta novamente para o primeiro eixo. Se não tenho a água suficiente, isso também pode ser prejudicial, porque daí eu formo um bolo fecal muito rígido, sem a hidratação, não consigo fazer uma evacuação ali com frequência correta também. Agora, aqueles quadros de azia, de refluxo, né, que as pessoas reclamam muito, tem alimentos que realmente pioram, que a gente deve evitar e outros que são bons para isso? Sim. Quando a gente tem esse quadro muito frequente, a gente busca direcionar uma alimentação para alimentos que tenham um pH um pouco mais neutro. Então, as frutas que não são ácidas, como a banana, uma pera, um melão. Então, algo que é mais fácil de digestão para esse momento. Então, evita-se muitas coisas ácidas.
a própria laranja, abacaxi, que são alimentos que vão dificultar um pouquinho. Pensando no refluxo, então, se eu consigo evitar os alimentos gordurosos, com muito condimento, porque tudo isso pode ser um irritante ali da mucosa e eu continuo produzindo muito suco gástrico e esse refluxo ele vai piorando. O excesso da cafeína, que ela tem uma ligação muito importante, né, com alguns eixos do trato gastrointestinal, tanto estômago, esôfago, intestino, ela vai ter uma ação importante. Então, eu não posso. Você pode, mas evite o excesso, aquelas pessoas que são viciadas em tomar o cafezinho o dia todo. Então, isso pode ser prejudicial nesse momento. As próprias legumes, frutas, verduras e a aveia, esses cereais integrais, eles também tendem a auxiliar nesse sintoma. Então, se eu conseguir trocar por esses alimentos, eu tenho um benefício naquele momento melhor, tá? Atualmente a gente vê muito modismo nas redes, né? E ouve muito falar sobre a tal da microbiota intestinal e o quanto ela influencia em tudo, na saúde da mulher, por exemplo, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? O que exatamente ela é e como cuidar dessa microbiota, de que forma ela interfere na nossa saúde. O doutor até começou falando e pontuando muito sobre isso, né? Sobre esse eixo aí, cérebro e intestino. Então, assim, a microbiota, ela tem um papel fundamental em diversos fatores, como o doutor falou, secreção de alguns hormônios, neurotransmissores ali que vão trabalhar questão de humor, questão realmente hormonal, tem a parte imunológica, então ela é uma barreira, ela é uma defesa para o nosso corpo, né? Então, a microbiota, quando a gente pensa, a gente precisa olhar para ela como um órgão a ser tratado também. Então, exemplo, um probiótico, um prebiótico proveniente do alimento. Então, ter uma alimentação voltada para esse cuidado também propicia um ambiente intestinal melhor, mais favorável. Então, a gente consegue trabalhar isso com alimentos, porque hoje em dia também se fala muito, né? Eu vou usar tal medicamento ou tal suplemento para complementar isso. Mas isso pode ser proveniente da alimentação. A aveia é um prebiótico, um iogurte é um probiótico, a gente consegue trabalhar isso. Então, aí a gente consegue desenvolver um ambiente saudável para que o intestino desempenhe melhor as suas funções, né? E os sintomas que a gente consegue minimizar também com relação à alimentação. Evitando também aquela suplementação desnecessária, né? Que é o que o modismo vem trazendo, né, hoje em dia. Mas, chegando mais ao fundo da microbiota, que cada vez mais a gente estuda ela, existem algumas doenças que hoje a gente consegue até equiparar, já tiveram vários colegas nossos aqui conversando sobre, por exemplo, obesidade. Sim. A obesidade também a gente está cada vez mais estudando com a característica da nossa microbiota. O que é a microbiota em si? São todos os micro-organismos que estão morando no nosso intestino. E eles, em relação à quantidade, eu tenho mais micro-organismos no meu intestino do que em todas as células do meu corpo. Então, para você ver a importância também da gente cuidar, não só do nosso corpo, também como cuidar da microbiota. Fala das tais bactérias boas e ruins. Exatamente, eu quero que fique comigo os bonzinhos, né? Os bichos bonzinhos que ficam comigo, o que não é bom pode ir embora. Parkinson, autismo, obesidade, Alzheimer, são todas as doenças atuais que estão sendo desenvolvidas, pesquisas clínicas relacionando não só a causa, mas também como a piora dos sintomas relacionados com a qualidade dos nossos micro-organismos que vivem no nosso intestino. Vai ficando claro que cuidar do intestino é cuidar de tudo, cuidar né? literalmente de tudo. Né? A gente estava falando sobre a dor abdominal, né? Que quando ela se torna uma emergência médica, tem outros sintomas, doutor, que a pessoa deve se atentar e aí sim procurar um especialista se ela percebê-los? A gente fala sempre de dores agudas e dores crônicas, né? As dores crônicas são aquelas que acontecem frequentemente, que eu consigo realizar o meu dia a dia, eu tomo alguma medicação, ela melhora. Essas dores contínuas, com certeza eu vou ter que procurar em algum momento o médico. Mas a dor aguda é aquela dor importante, de forte intensidade, que mexe também com o meu sistema imunológico, como febre, mal-estar, vômito. Eu posso estar tendo apendicite, pancreatite, colicistite, né? São enfermidades agudas que merecem ser diagnosticadas imediatamente urgência, né? E uma resposta de tratamento também imediata. Isso, então, uma dor que não está melhorando, eu não vou ficar esperando ela melhorar. Procure o pronto-socorro, vá ao Veracruz, vá ser aí
Atendido, né, pela orientação. equipe lá do plantão, fazer os exames de sangue, de tomografia, para responder, porque várias dores abdominais elas devem ser aí resolvidas imediatamente. Tem aquela questão dos sintomas mais crônicos, né, que as pessoas vão querendo resolver elas mesmas, Exato. muitas vezes. E aí tem o problema da automedicação. Da automedicação, né? São dois problemas. Eu retardo o diagnóstico, né? E às vezes a medicação que eu estou usando, ela também pode ser um fator aí prejudicial para a minha saúde. Né? E aí vai usar aquele antiácido, aquele remedinho ali para azia, Pra que ela minimizar, mesma né? foi na farmácia e escolheu. Isso também vai causando problemas, né? Sim, causa um desconforto, né? Então, assim, acho que o olhar que nós temos que deixar é para que o indivíduo ele consiga identificar mesmo, dentro do que é a rotina dele, o que não está normal. Exato. Né? Então ele precisa ter esse olhar para ele. Olha, normalmente minha digestão ela não é assim. O que eu fiz de diferente, o que eu comi de diferente ou não, tá tudo normal. Tem algo que realmente não está legal. Vou procurar um atendimento médico. Então assim, se automedicar é muito comum, infelizmente, mas não é a maioria das vezes a melhor solução. Se eu olhar para o passado, por exemplo, que ela falou muito importante, vamos lembrar. Os nossos avós tinham muito úlcera no estômago, operavam de úlcera, a úlcera perfurava, né? Isso era muito comum no passado você ouvir isso. Hoje em dia quase não acontece mais. Por quê? Porque hoje a gente descobriu a úlcera gástrica, por exemplo, a úlcera do duodeno, existe uma bactéria que é a responsável por ela acontecer, que é a Helicobacter pylori, né? Então, se eu faço endoscopia, se eu vou atrás da bactéria, eu trato a bactéria, a chance de eu ter uma doença ulcerosa, e essa doença ulcerosa aí progredir, praticamente ela vai ser inexistente. Então, cada vez mais, com a mudança, com a tecnologia, descoberta de novas medicações, descoberta de novos meios da doença acontecer, a gente consegue mudar a história natural da doença. Sim. E a importância desse diagnóstico também, e o quanto antes, principalmente para os casos de câncer de estômago, de intestino, né? Quanto antes descobrir, melhor, né? Com certeza. A única chance da gente curar um tumor é ter a descoberta dele precocemente, né? A chance da gente ter essa cura real é essa. Para evitar a necessidade de radioterapia, de quimioterapia, isso aí, quanto mais precoce eu tenho essa descoberta, maior a chance da gente ter essa cura. Eu queria fechar aqui com uma mensagem dos dois hoje para aquelas pessoas que estão normalizando o desconforto, que convivem com isso e acham que está tudo certo. Que mensagem, que recadinho você quer deixar? Olha, como eu falei até, eu acho que nós precisamos olhar para nós mesmos, né? Precisamos olhar para os nossos sintomas. Nós nos conhecemos e precisamos entender o que o corpo está nos falando. Então, não é normal eu me alimentar e sempre me sentir desconfortável, sempre estar distendido, o intestino oscilar entre evacuações líquidas, entre prisão de ventre ou sempre uma prisão de ventre. Então, ele vai nos falando. Então, parar, né, naquele dia a dia corrido, olhar para si mesmo, buscar ajuda, né, não normalizar, como a gente falou aqui durante o podcast, não normalizar, né, buscar mesmo se sentir melhor, estar melhor e com certeza vai encontrar profissionais capacitados para que isso tenha uma melhoria no seu dia a dia, na qualidade de vida, né, buscar mesmo hábitos melhores, né, para que se tenha uma saúde melhor. Cuidar também do fator emocional, né, doutor? Com certeza. Sim, né? Acho que a saúde tem tudo a ver com isso, né? Sim. O corpo e a mente é a união das duas coisas, né? A gente é o que a gente come, então escolha bem aquilo que você coloca para dentro do seu organismo, cuide de você, que você é a pessoa que melhor pode cuidar de você. Sim, com certeza. Doutora, agradeço demais a participação em mais um VeraCast, viu? Obrigada. Imagina, obrigado a você, é sempre um prazer estar aqui. Natália, foi um prazer recebê-la também. Obrigada, viu? E para você que nos acompanha, lembre-se, o corpo sempre fala, né? E o aparelho digestivo é um grande comunicador. Não ignore os sinais, procure sempre o seu médico com regularidade. Esse foi mais um VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana traz conteúdo sobre cuidado, prevenção e bem-estar. Se você gostou do episódio, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com quem precisa, com quem você ama. Te espero na próxima terça-feira, às 8 da noite. Até lá!